Agora eu quero falar um pouquinho de um assunto importante. Estou recebendo aqui 2 convidados. Que bom que vocês estão conosco. Quero agradecer a presença da contadora, a Jéssica Souza, e também do advogado, Dr. Giovanni Ítalo. Seja muito bem-vindos, viu? Obrigada. Prazer revê-lo, Dr. Giovanni. Muito obrigado, Tati. É um prazer sempre estar com você aqui. Vamos falar de um assunto... Tem gente que tem vergonha de falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso. Tá endividada? Vamos reverter? Como se livrar das dívidas? Como renegociar as suas dívidas? A gente está com um time de peso aqui, pessoas que realmente vão poder te ajudar a reestruturar as contas. E, infelizmente, é um problema que atinge muitos brasileiros, né? Com certeza, né? Aí temos o famoso cartão de crédito que ajuda, entra no financiamento, programa imprevistos e assim por diante, né? Então, a gente tem que planejar e se reorganizar para essas dívidas, colocar em dia e ter um planejamento. A gente sempre fala, né, com os advogados, essa questão dos nossos direitos, mas também agora abordando, né, doutora, a questão dos nossos deveres e que a gente possa colocar nossas contas em dia para sair do vermelho e, diante disso, aquele orçamento familiar e, às vezes, cortes são fundamentais para que a gente volte no verde. Com certeza, principalmente, né, os cortes naquilo que, em tese, se mostra supérfluo ou, né, desnecessário naquele determinado momento da vida. Mas o mais importante é que saibam os consumidores que têm direito sim. Na verdade, às vezes a gente se submete, né, ao que os bancos querem, que as instituições financeiras querem, mas os nossos direitos estão lá. É só procurar um profissional da área que a gente vai descobrir isso. E hoje a gente fala sobre deveres e direitos. E, infelizmente, tem muita gente que não sabe, né, de muitos direitos que ela tem. Então, a gente vai estar abordando no programa. Vou convidá-los, por favor, a se levantar. A gente montou, gente, algumas telas aqui para poder falar melhor sobre esse assunto, né? Então, além da gente conversar sobre, através da nossa tela, a gente vai poder pontuar para vocês. Se quiser ficar desse lado, por favor, Claro, meu amor, pode dá vir, licença. Jéssica. Pode se posicionar lá, doutor, para você ficar mais à vontade. E aí eu vou pedir para você, Jéssica, então, explicar para a gente aqui o que você trouxe. Claro. A gente trouxe a primeira etapa, né? Então, o que você tem que fazer para se organizar melhor? Então, primeira coisa, você tem que colocar no papel todas as suas receitas, todas as suas despesas, para ver como estão as suas finanças e a gente entrar na segunda etapa, que é a renegociação dessas dívidas, né? Tá, então, tudo que eu recebo e tudo que eu gasto. Exatamente. Hoje a gente tem diversos aplicativos, quem gosta aí de mexer na internet, tem desde uma planilha simples no Excel ou no próprio papel, né? Você pode colocar isso no seu próprio papel simplesmente para você ver a realidade. Às vezes a gente acha só de cabeça e as contas não fecham no final do mês. Tem que anotar. Tem que anotar. E mesmo quem não está no vermelho, mas também não tem o hábito de anotar, passe, né, a criar Sim. esse hábito, que faz muita diferença, viu, minha amiga? Falo por conta própria. Vamos começar então aqui, exemplificando. Vamos lá. A gente entrou então na parte de receitas, primeiramente. A gente coloca aqui a sua parte de salário líquido, né? Então, quem é CLT, por exemplo, tem os descontos de INSS, por exemplo, mas aí você conta com a sua parte líquida. Quem tem recebimento de aluguel, recebimento de pensão, horas extras, 13º, férias e outros, você vai colocando aqui no mensal. Então, por exemplo, 13º, pega o valor do 10º, divide por 12 meses e coloca para esse mês qual seria uma previsão de receber, né? Tá. Então, você vai colocando as suas receitas, o quanto você teve de recebimento aqui de receitas. Ah, faça um serviço à parte, faça artesanato, faça diversos outros, coloca qual é a sua previsão de receita aqui. Tá, tudo que vai entrar. Tudo que vai entrar. Segunda tela. Aqui nós vamos ter a parte de despesas fixas mensais. Então, quanto você vai pagar de aluguel, quanto você paga de condomínio, ou se você tem prestação de casa, ao invés de pagar aluguel, seguro de casa, diarista ou mensalista. A parte de isso a gente falando a parte de habitação. A gente tem na parte de transporte. Quem tem veículo, então quanto paga de financiamento de veículo, seguro do veículo, quanto é de custo de estacionamento. É legal especificar tudo, né? A gente Tudo, tem a por continuação categoria. dessa tela, olha lá, gente. Então, habitação, transporte, saúde. Saúde, então, seguro-saúde ou plano de saúde, na parte de educação, colégio, faculdade, cursos, os impostos, outros que entra seguro de vida. Então, você pode categorizar, e é importante categorizar até para você poder identificar aonde está indo os seus custos maiores, aonde você consegue onde eu tô diminuir. gastando mais. Exatamente, é onde você tem os maiores custos. Perfeito.
ok? E aqui a gente tem... A gente vai ter um saldo depois de você lançar todas as suas receitas, despesas, você vai fazendo o saldo disso. Então, a receita menos a despesa tem que fechar positivo. A receita é o que eu ganho. É o que eu certo? ganho, despesa é o que eu gasto, né? E com isso fecharia positivo. Vocês vão ver que mais para frente a gente tem mais algumas despesas que são despesas variáveis, né? E com isso, somando todas as despesas, daria um saldo negativo de 1.250. Ou seja, imagina gastando isso. mais do que eu devo. Exatamente. Isso a soma no ano dá absurdamente alto. Ou você vai ter que acabar entrando no empréstimo, né? Ou o principal, que é o ideal, é você fazer o corte dessas despesas, né? Aí Aqui a você gente tem as variáveis, né, que você comentou. Exatamente. Aí a gente tem as variáveis, ó, luz, água, telefone, celular, gás, TV por assinatura, internet, se tem gastos com transporte, quem tem veículo tem gastos de combustível. E não gasta pouco, E não que a gasta- gasolina... Tá fácil, não? É verdade. É muita conta, né, doutor? Demais. Eu tô aprendendo agora, viu? Às vezes você vai ter que virar a página ali. Se for fazer manualmente, né, sua tabelinha, suas anotações no caderno, e não usar, né, Excel, o aplicativo celular. Se for fazer ali no Exatamente. caderno, vai ter que virar a página, porque Vai. realmente... Mas é importante esse processo. Sim. Às vezes as pessoas já estão, mas isso é chato. Mas é algo chato que é importante ser feito para que a gente conheça, né, e visualize. Exatamente. Olha, aqui eu tô gastando demais, aqui dá para economizar. Aqui não tem como economizar. Ah, então eu vou tentar, né? Para você conseguir identificar onde está indo o seu dinheiro. Exatamente. E com isso você consegue ter um planejamento bem melhor das suas. E não é tanto tempo que você vai se, né, entre aspas, perder para fazer isso. Você vai conseguir, uma vez por mês que você pegar, fazer essa tabela, já está perfeito, né? Então aqui a gente tem as despesas variáveis, supermercado, né, padaria, feira, medicamentos, a parte de cuidados pessoais, academia, cabeleireiro e assim por diante. Farmácia. Farmácia. E então, às vezes, até aquele cafezinho diário que você toma numa padaria, você soma isso no mês, é considerável o valor, né? Então, é importante a gente categorizar e separar todos os custos. Cada coisa que você compra de R$1, R$5, R$10, tem que categorizar. Porque a soma no final do mês disso vai ser significante. Podemos voltar lá? Claro, Quando a gente ficar claro. acomodado, por favor? E é interessante, agora que a gente viu, né, conseguiu de fato colocar ali aqueles números. E aí a soma dos números, meu Deus. E infelizmente, em muitos casos, quando a gente coloca tudo no papel, a gente se dá conta que está gastando mais do que está recebendo. E aí a Exatamente. situação vai ficando pior, vai virando aquela bola de neve. Então, o importante é você identificar o quanto antes ou até prevenir isso. Não, Tati, mas eu não tenho problema, não tenho dívida, tá tudo tranquilo, fecho todos os anos no verde, que bom. Mas que permaneça assim, né? Então, criar esse hábito da gente, de fato, colocar tudo no papel e estudar um pouquinho, né, sobre esse orçamento familiar, isso é importante e vai contribuir para que você continue no verde. E quem está no vermelho, que a partir dessa nossa entrevista hoje, a gente possa aí te ajudar e te orientar para você, aos poucos, ir regularizando aí a sua situação financeira e, logo, logo, também sair do vermelho para atingir o verde. Perfeito. Doutor, temos muitas dúvidas, né, dos nossos telespectadores em relação a essa questão dos direitos, deveres, dívidas, o cartão, né, de crédito, essa questão do banco. Às vezes, quando as pessoas percebem, meu Deus do céu, já tem um valor ali exorbitante. Temos primeira participação da nossa telespectadora, vamos ver? Alice Borges escreveu para a gente de Três Rios, no Rio de Janeiro. Beijo, Alice, obrigada pela audiência. Tati, adorei o tema, pois estou com um problema. Não estou conseguindo pagar o financiamento do meu veículo. Posso transferir para outra pessoa? Isso é possível, doutor? É, sim, é bem possível. É possível em todas as financeiras, inclusive. Na verdade, voltando até um pouquinho no que a Jéssica dizia, né? Por favor. Isso faz parte daquela programação familiar, até como ela havia dito, financiamento do veículo. Então, a gente não Exatamente. deve colocar um financiamento que vai estar fora do nosso balanço mensal, né? Para não acontecer esse tipo de coisa. Mas, às vezes, imprevistos acontecem também, e aí pode acontecer realmente o mesmo problema que Às aconteceu vezes com a desemprego, Alice. né, doutor? Você tem uma Exatamente. situação financeira Exato. razoável, mas o marido ou a própria mulher acaba perdendo o emprego. Exatamente. E aí Os fatos tem o prevenem. financiamento e tem algumas contas fixas e a situação pode, de repente, aí virar do Exato. avesso. Mas Exatamente. aproveitando para responder para a Alice, na verdade, assim, é possível, é completamente permitido, desde que respeitado, né, as regras e condições impostas pela instituição financeira para aprovação daquele financiamento.
Mas hoje a prática mostra, inclusive, que ao invés de você fazer essa transferência do veículo, fica muito mais fácil, até para você tentar recuperar um pouco daquilo que você já pagou, você proceder à venda do veículo e procurar, através da outra instituição financeira da qual o comprador vai se utilizar, e fazer a quitação do teu veículo e você receber a diferença. Por quê? Para a quitação, você antecipa todas as questões de juros, de correções monetárias e ainda tem incentivos bancários para a quitação antecipada. Ou seja, se o meu veículo hoje, o número de parcelas vezes o valor da parcela, ele dá um valor superior ao veículo, isso não quer dizer que o pagamento antecipado dele vai dar esse valor também, porque eu antecipo esses juros que são posteriores. Ou seja, muitas das vezes, se você imagina que hoje você já pagou 1 ano e meio um carro, ele ainda tem mais 2 anos para serem pagos, o cálculo disso vai dar negativo, ou seja, você entrega o veículo e ainda ficaria devendo. Mas a antecipação dessa dívida, você acaba recebendo pelo menos de 1/3 a 2/3 do valor do veículo. Ou seja, ao invés de transferir, então, que ele procure uma instituição financeira e levante o valor. Aprovado aquele valor, a própria instituição já faz a ponte, faz a quitação aqui para ela e repassa a diferença do dinheiro. É muito mais prático do que a transferência do financiamento. Vale a pena pensar sobre isso, né, doutor? Com certeza, com certeza. Esses casos acontecem hoje, inclusive, não só com o veículo, já utilizando, com várias instituições financeiras, principalmente naquele crédito pessoal, feitos aos servidores públicos e funcionários, servidores públicos, funcionários da Polícia Militar, funcionários de governo, instituições, União e etc. Esses financiamentos são pré-aprovados normalmente e as instituições financeiras, independente do cadastro do cliente, ela fornece porque há um convênio com esses órgãos públicos para se descontar em folha. Acontece que, diante disso, os juros são exorbitantes, são muito altos. Mas a concorrência entre as instituições financeiras são muito maiores ainda. Ou seja, eu hoje estou com um financiamento que eu não posso pagar. Eu estou pagando R$500 mensais, por exemplo. Mas eu paguei uma taxa de juros de 4% a 5%, eu tenho uma outra instituição financeira que ela compra, aspas, a minha dívida, ela quita aquela dívida e eu passo a ter um novo financiamento com ela com taxa bem menor. Às vezes a redução chega a ser até a metade da parcela com o mesmo número de parcelas faltantes. Nossa, reduz bastante. Demais. Por quê? Eu entrei numa taxa de juros extremamente exagerada, exacerbada, que na hora da necessidade eu nem quis saber se havia aquilo. Na primeira porta que eu bati, me deram financiamento. Mas a concorrência mostrava que haviam financiamentos 100%, 200% menores do que aquele que eu havia entrado. Transferir esse financiamento de instituição... A instituição nova, ela te fornece o valor, você liquida essa dívida e passa a pagar um novo financiamento com taxas bem menores. Diretora avisou que agora tem uma dúvida em relação ao apartamento. Pode colocar no vídeo então, diretora? Próxima perguntinha. Vem de Itatiba. João Franco Neto. Obrigada, João, pela sua audiência. Tati, eu e minha esposa financiamos um apartamento, mas agora estou desempregado e minha esposa não consegue pagar as parcelas sozinha. O que eu posso fazer para conseguir realizar os pagamentos? É possível renegociar? Olha, veja bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que todas as situações posteriores ao contrato, que vêm fazer com que o contrato se viabilize a sua continuidade, ele pode prever uma revisão desse contrato. Esse caso, por exemplo, é um caso que aconteceu posteriormente. Mas nos contratos de financiamento, de imóveis, por exemplo, a grande maioria se observa se o financiamento vai se utilizar da renda familiar para pagamento daquele financiamento ou se vai utilizar-se apenas da renda de um dos cônjuges, nesse caso. No caso específico deles, se o banco se utilizou da renda familiar e comprometeu de 20% a 25% da renda familiar para pagamento desse financiamento, o fato de hoje um dos cônjuges, um marido ou esposa estiverem separados, com certeza absoluta cabe uma revisão desse contrato para que ele venha se adequar à nova realidade financeira daquele casal. Por quê? Porque o banco, quando fez o financiamento, a instituição financeira fez o financiamento, ela se utilizou da renda familiar. Se ela se utilizar da renda apenas de um dos cônjuges, apenas de um ou do marido ou da mulher, aí não seria, em tese, possível essa revisão. Mas se é da renda familiar, que foi aprovado o financiamento através da renda familiar, sim. Esse fato posterior, que faz com que o contrato fique inviável, o Código de Defesa do Consumidor permite essa completamente. Essa questão do desemprego, por exemplo, sim, que ele cita ali. Às vezes, para evitar essa situação hoje, inclusive, é muito bom, e obviamente também sempre partindo para os preços, voltando para o que a Jéssica falava. Mas todos os contratos de financiamento de imóveis, eles têm essas previsões hoje de seguro-desemprego, de seguro para quitação em caso de morte ou invalidez permanente. E a adesão, em regra, não é uma adesão obrigatória, ela depende apenas do mutuário. Esse mutuário, então, na hora da contratação, é bom que se pense isso. Se você não tem um emprego estável, se você não é vitalício no seu emprego, que você pense nessas questões posteriores, cote o seguro mais barato nesse sentido, o seguro para efeitos de desemprego e também o seguro para esse efeito de quitação do imóvel num caso de doença ou falecimento,
porque isso é extremamente importante e evita que essas coisas venham a acontecer depois. E isso é diluído no financiamento, o que não acaba comprometendo o seu próprio orçamento para efeitos daquela compra que você vem fazendo. Perfeito. A gente vai permanecer com o nosso advogado, a nossa contadora. Aproveite a presença dos nossos especialistas para mandar também a sua dúvida. Qual é o seu problema? A gente quer te ajudar a renegociar aí as suas dívidas, sair do vermelho e atingir o verde novamente. Volto já.